Caríssimo irmão, caríssima irmã, o evangelho de hoje nós encontramos em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Vamos ouvir. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Depois, no versículo 17, diz: descendo com eles, com os discípulos e com os apóstolos, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas, vinda da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Querido irmão, querida irmã, primeiro, nós podemos observar aqui a vida de oração de Jesus. Veja, ele subia o monte, ele subia a montanha para ficar sozinho com o Pai. Ele passava a noite toda rezando, a noite toda conversando com o Pai. Eu imagino que ele ficava contando tudo aquilo que ele estava vivenciando naqueles dias. E eu também imagino que ele dizia para o Pai: o que será depois, Pai, quando eu voltar para ti? Como que eles vão ficar? Eu vejo assim a preocupação de Jesus conosco. E aí então veio a ideia: chama teus irmãos, alguns, para ficar mais perto de ti, para andar contigo, para aprender contigo. E aí então, quando tu voltares para ficar comigo, eles continuarão até o final dos tempos. O que Jesus fez? Ele desceu a montanha e foi dizer para os discípulos? Não, ele chamou os discípulos para ficar na montanha com eles. Ele chamou os discípulos dele para também rezar, para também entrar na intimidade com o Pai. Porque a palavra diz que descendo com eles, então significa que eles subiram. E aí, quando ele desce com eles, já tendo escolhido 12 para ficar mais perto, e a quem ele chamou de apóstolos. E quem são hoje nossos apóstolos? Veja bem, são os bispos. Os bispos, cada bispo, se você perguntar a tiver a oportunidade de falar com um bispo, pergunte qual é o apóstolo que ele representa. Ele vai dizer: os bispos representam os apóstolos, a continuação daqueles que o Senhor chamou. E aí então ele vai com estes escolhidos para a planície. E lá ele encontra uma grande multidão. Uma multidão que tem sede,
de Deus. Uma multidão doente, uma multidão com problemas, uma multidão que quer ouvir a palavra de Deus. Eu e você estamos dentro desta multidão que quer ouvir o Senhor. E veja que eles tocavam em Jesus. E quando eles tocavam, eles eram curados, eles eram libertos. Aí você pode dizer assim: pois é, Euda, hoje eu também gostaria de tocar em Jesus. Como eu posso tocar em Jesus? Eu vou dizer o seguinte, que Jesus, ele está presente hoje na sua igreja, ele está presente nos doentes, ele está presente nos pobres, ele está presente nos necessitados, mas essencialmente Jesus está presente realmente na Eucaristia. Eu vou pegar aqui o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1381, que diz: a presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos, diz Santo Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. E ele continua dizendo, por isso, comentando o texto de São Lucas 22:19, quando diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara: não perguntes se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque Ele, que é a verdade, não mente. Meu irmão e minha irmã, nós cristãos católicos, nós temos Jesus presente realmente na Eucaristia. Veja, naquela ocasião, Jesus presente, humanamente também ali, ele era tocado. E hoje, eu e você, não só tocamos em Jesus, nós comemos a sua carne, nós bebemos o seu sangue, nós nos alimentamos de Jesus. Aí você pode dizer assim também, mas nós continuamos, às vezes, com enfermidades, doença. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele é que é Deus. E nós não podemos colocar Ele do jeito que a gente quer. É Ele que é Deus. Ele cura. Eu lembro que uma certa vez eu fui chamada para uma pregação e eu estava quase sem voz, minha garganta inflamada, com febre. E isto foi já no dia da pregação, quase na hora da pregação, que eu comecei a ficar assim doente. E a pregação era depois da missa, no grupo de oração. E eu fui para a missa. E na missa eu disse: Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vou receber agora o teu corpo, o teu sangue, tua alma e tua divindade. O Senhor que é Deus, o Senhor que me fez, o Senhor que sabe tudo de mim e que tem todo o poder sobre minha vida. Eu, terminando aqui a missa, eu vou pregar a sua palavra. E eu estou com minha garganta fechada, não estou conseguindo quase nem falar mais. E eu creio que se o Senhor quiser, na hora que eu te receber, eu fico curada.
Eu entrei na fila da comunhão, recebi Jesus, fui então para o banco onde eu estava sentada, me ajoelhei e fiquei em adoração. Terminou a missa, eu não tinha mais febre, minha garganta não tinha mais nada, eu estava falando normalmente. Sim, ele me curou fisicamente ali. Então veja, é a vontade dele, é quando ele quer. Ele é que sabe. Ele é que sabe. Se ele não me cura quando eu peço, se ele não me livra de algo quando eu peço, mas isso não significa dizer que ele não é Deus. Que ele não é o Deus de amor que se deu inteiramente por mim e por você. Jesus, ele quer ser tocado com a nossa fé. Mas, mais do que isso, ele quer ficar conosco. Por isso que ele inventou a Eucaristia. Olha, tudo o que Jesus faz, você pode ter certeza no seu coração que ele faz pensando em você. Quando ele chamou os discípulos e escolheu os apóstolos, ele fez isso pensando em mim, pensando em você. Quando ele dá a sua vida na cruz, ele fez isso pensando em mim, pensando em você. Quando antes disso ele celebra a ceia e diz, isto é meu corpo, tomai e comei, ele estava ali instituindo a Eucaristia para mim e para você. Mais uma vez a gente vai ter que falar, veja, Deus não é superstição, Deus não é objeto de sorte, para me colocar lá num espaço, para me dar sorte, para que as coisas fiquem do jeito que eu quero. Não, gente, Deus é uma pessoa. Aliás, 3 pessoas. A Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles vivem em comunidade. E a 4ª pessoa é você, sou eu. Ele quer viver comigo e com você. Por isso, olha só o que Jesus faz. Passa a noite toda rezando. Chama seus discípulos para subir a montanha, para rezar. É preciso voltar. É urgente que nós voltemos a conviver, que iniciemos uma convivência com Deus. E aí sim, a gente experimentando o seu amor, a sua palavra, a sua presença, nós vamos ter cada dia mais sede de conhecê-lo, sede de estar com ele, sede de ouvir sua palavra e apresentar a ele as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E com ele passar por tudo. E com ele vencer. Com ele, compreende? Volte. Volte. O Senhor está esperando você. Volte a rezar. Não desista. Se levante e volte a ter esta comunhão com o Senhor. Você está precisando confessar? Volte. Volte. Você, com certeza, vai depois testemunhar a graça de viver com o Senhor. Peça comigo. Ó Espírito Santo, vem. Vem e me dá toda a força que eu preciso
para voltar para o Senhor e para ser fiel, para perseverar até o fim. Amém.